Olá, aluna. Sou Viviane Soares, estou aqui mais uma vez para a gente ter uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje é o primeiro reinado. Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós vamos analisar esse primeiro reinado, buscando aí compreender como se deram as relações políticas, qual o papel de Dom Pedro I, como que esse processo se desenvolveu até chegar à abdicação do nosso primeiro governante aí no período imperial. Vamos contextualizar, de que momento então nós estamos falando, o que é esse primeiro reinado. Então, olha, primeiramente nós precisamos saber que a gente fala de um período após a independência do Brasil, Então nós estamos falando aí depois de 1822. Por que primeiro reinado, Então é o primeiro governo que a gente vai ter de um Brasil independente. O Brasil se tornou independente e a sua proclamação, foi feita por Dom Pedro I. A gente sabe, já vimos em aulas anteriores, que há um processo aí até que isso aconteça. Então não é só o fato de ele gritar lá às margens do Ipiranga, independência ou morte. Nós sabemos que tem vários fatores desde a chegada da corte ao Brasil que influenciaram esse processo. Mas uma vez independente, é Dom Pedro I que vai ser o nosso primeiro governante. Então, o primeiro reinado é o período em que ele vai governar, que vai de 1822 até 1831. Ao longo do período imperial brasileiro, ou seja, após a independência, nós vivemos aí um regime monárquico, que a gente tem reis governando, Então, esse período é conhecido como Império Brasileiro. Nós temos dois imperadores, dois governantes aí, Dom Pedro I, por isso primeiro reinado, e Dom Pedro II, que é o segundo reinado. No intervalo entre esses dois reinados, a gente tem um período que ficou conhecido como período regencial. Por quê? Porque a gente não tinha um governante apto, O herdeiro ao trono, ele era uma criança, então foram necessários regentes para conduzir o Brasil. Mas isso é assunto para outras aulas mais à frente. O nosso foco hoje, então, é esse primeiro reinado, que é o momento em que Dom Pedro I governa, que vai do ano de 1822 até o ano de 1831. Então, primeiramente, quando nós falamos aí de independência, a gente sabe que é um processo, uma ruptura, Nós vivíamos um modelo em que o Brasil era uma colônia que pertencia a Portugal e com a independência a gente tem o quê? A ruptura desses laços. A gente sabe que há aí um processo muito voltado para conspirações, acordos entre elite, com Dom Pedro I. Mas a gente precisa também problematizar que, embora nosso processo de independência tenha sido mais tranquilo que outros processos na América, não quer dizer que ele foi bem aceito, Então, a gente teve algumas províncias que tinham lealdade ao governo português, que colocaram dificuldades na aceitação da independência. Então, por isso, nesse período pós-independência, a gente chegou a ter conflitos, precisando, inclusive, Dom Pedro usar a força armada mesmo para conter, movimentos que se opunham a essa separação do Brasil e Portugal. Bom, e o nosso reconhecimento externo, proclamar a independência é um passo, mas é preciso que esse processo seja reconhecido por outros países. Então, como que se deu esse reconhecimento, Como que os portugueses aceitaram a nossa independência? Foi algo simples assim? Opa, ficamos independentes, agora acabou tudo, Vocês não mandam mais aqui, A gente entende que é um processo mais complexo do que somente isso. Então, a gente vai ver aqui, que os primeiros a reconhecer a independência foram os Estados Unidos. E é um passo importante, e também vai de encontro com alguns interesses estadunidenses, nesse contexto aí, a gente entender como os Estados Unidos buscavam ampliar as relações na América, Depois, a gente tem a questão de outros países da América reconhecer. Então, há aí uma desconfiança muito grande de alguns países. Por quê, gente? Alguns países que ficaram independentes na América antes do Brasil, eles adotam o modelo republicano. Então, qual é a desconfiança, É dar aí respaldo a um governo que é
monárquico, né? Então, enquanto outros países desenvolveram a sua independência e logo em seguida o seu sistema foi uma república, o Brasil não, era uma monarquia, né? Então, por isso, houve uma dificuldade desse reconhecimento justamente por serem sistemas diferentes e o sistema brasileiro gerar desconfiança por parte dos outros países. Nesse caso, o México foi um dos primeiros, né? Depois a reconhecer a independência. E a gente tem um passo muito importante que é o reconhecimento por Portugal e também pela Inglaterra, né? Então, no caso do reconhecimento para, né, Portugal e Inglaterra, a gente tem uma série de acordos, né? Os portugueses, por exemplo, eles exigiram o pagamento de indenização e o Brasil não tinha esses recursos, então recorre-se à Inglaterra para pagar essa indenização a Portugal, né? E aí a gente entende como a nossa dívida, ela cresce nesse momento, né? Mas é um passo que foi uma exigência para que essa independência fosse reconhecida. Os ingleses, gente, eles buscavam uma liberdade comercial maior, então era interessante tanto que a independência das colônias na América acontecesse, como também a abolição, né, do regime de escravidão nesse período também era muito interessante para os ingleses, que significava uma expansão de mercado. Bom, como estava o quadro político do Brasil nesse primeiro reinado? Então, a gente tinha grupos políticos, né, que já se desenhavam aí no período colonial, mas que vão aí se fortalecer, né, e vão trazer para a gente aí esse contraste de posições com relação ao governo imperial e à independência. A gente tem, de um lado, né, o Partido Brasileiro, que ele se divide em dois grupos, então a gente tem os conservadores, que são aqueles que são a favor de centralizar mais o poder, né, de um governo mais unitário, né, com o poder ali concentrado nas mãos do governante, e nós temos os liberais, que são aqueles favoráveis ao federalismo, né, então eles são eles defendem uma autonomia dos estados, eles defendem aí uma certa independência para cada região, né, por isso defendem o federalismo. E de outro lado nós temos o Partido Português, que é aquele partido que tem os interesses recolonizadores, ou seja, aquele partido que defende que o Brasil volte a ser colonizado por Portugal, né? Que não querem a permanência aí dessa independência, dessa ruptura, dessa separação. Então, é bom entender, né, que é um período que há divergências políticas, né? É um período em que torna-se necessário esforços por parte de Dom Pedro I para que ele consiga consolidar essa independência e se firmar no poder também. Bom, estamos com um país independente, né, iniciando aí, e é muito importante uma definição. Quais as regras desse país? Quem é cidadão brasileiro e quem não é? Né? Como que vai se dar a organização política? Né? Então, para que tudo isso seja aí organizado, é importante que a gente tenha uma Constituição. Né? O que é uma Constituição? É aquele conjunto de leis que regem o país. Então, são as leis que vão dizer o que pode, o que não pode, como vai ser o sistema, como vai ser o voto, né? Então, tudo que faz parte aí de uma organização daquele país está presente na Constituição. Ele é o documento maior que nós temos, né? Então, foi necessário convocar uma Assembleia Constituinte, né? Essa Assembleia que foi convocada era uma Assembleia formada por membros heterogêneos, né? Isso quer dizer que não tinham pensamentos iguais, né? Mas membros que defendiam liberalismo, né? Ou seja, que não eram favoráveis à centralização do poder, que o governante tivesse todo o poder nas suas mãos. Então, isso vai causar algumas questões aí, né? Que vão trazer problemas, porque à medida em que se desenhava um projeto constitucional, ficava muito clara aquela intenção de limitar os poderes do governante, né, do rei. Mas isso vai de encontro, né, vai ao encontro de vários movimentos que nós temos nesse momento, né, que são movimentos contra o absolutismo, a favor de reformas liberais, né? Então, como que o Brasil ficaria na contramão disso tudo? Por isso que a gente tinha, né, um projeto constitucional com princípios liberais. Mas esse projeto aí, ele não vai para frente justamente porque o imperador Dom Pedro I, ele não concorda. Então, nesse período foi até atribuído a ele a seguinte frase: eu só defenderei a Constituição se ela for digna do Brasil e de mim. Quando ele diz digna do Brasil e de mim, fica muito claro, né, que no caso digna dele, quer dizer, ele tem que aceitar, né, tem que ser princípios que ele concorda. E o que acontece? Os princípios ali presentes eram limitadores e isso então não era de acordo, né, não era digno dele, vamos dizer, porque isso impedia dele governar livremente, né, de uma maneira mais centralizada.
Então, há uma divergência muito grande desse projeto constitucional e as intenções de Dom Pedro I. Então, é por causa dessa divergência que a gente vai ter a chamada Noite da Agonia. Né? O Dom Pedro ele não concorda com o projeto aí de Constituição, né? A gente vai ter aí um movimento de Dom Pedro para fechar o Congresso, então ele manda cercar esse Congresso, chega a prender, né, membros aí, deputados, por não concordar mesmo com esse projeto constitucional. Então, a gente vai ter a invasão da Assembleia Constituinte, a prisão de alguns deputados e esse processo todo que fica conhecido como a Noite da Agonia. Passado isso, então, Dom Pedro ele vai aí, né, convocar um novo grupo para fazer uma Constituição e dessa vez, como ele mesmo disse, né, que fosse digna dele, ou seja, um grupo que tinha ideais muito próximos aos dele, que ia escrever, ia desenhar uma Constituição que lhe fosse favorável. E aí nós tivemos a Constituição de 1824. Ela é uma Constituição outorgada, né? Ou seja, ela é imposta, né? Muito diferente de uma Constituição que é promulgada, né? Que vai ser votada, que vai ser decidida. Nesse caso, os princípios dessa Constituição vão de encontro com aquilo que o imperador desejava e ele vai impor essa Constituição à sociedade, por isso outorgada, né? A gente tem aí a definição de uma monarquia hereditária, né, constitucional e administrativa, e o poder concentrando-se nas mãos do imperador. Nós temos aí pessoas que são excluídas, né, da definição de cidadania. Como eu disse lá no inicinho, quem era cidadão? Era preciso definir nessa Constituição. Nesse caso, ficam fora, né, do exercício da cidadania as mulheres, os escravizados e os indígenas. Então, a gente tem aí, né, uma das questões que é muito crítica na elaboração de constituições, e como exemplo do Brasil, que o conceito de cidadania, ele mais exclui, né, do que ele inclui. Então, a gente tem mais pessoas que são excluídas do termo, né, do que o contrário. A gente tem uma definição também importante, que é a união entre Estado e Igreja, né, no caso, o catolicismo, ele vai ser considerado a religião oficial. Nós temos aí a definição de eleições indiretas e censitárias, né? Então, indiretas é porque as pessoas não votam diretamente nos membros, nos deputados, né? Elas votam em quem vai fazer a decisão depois, né? Votam nos votantes. E censitária porque de acordo com renda, você só poderia votar se você tivesse uma determinada renda comprovada, né? E a gente tem a divisão dos 3 poderes mais o poder moderador. Que poder é esse, gente? Já ouviu falar em poder moderador? O que será isso? Eu tenho aqui algumas definições possíveis. Pense comigo aí. Será que o poder moderador, ele é um poder que cria um cargo de governante? Ou será que o poder moderador é um poder que se submete aos outros poderes? Ou será que o poder moderador ele é um poder que se sobrepõe aos outros poderes? Qual a ideia de poder moderador que você faz? Vamos ver aqui qual é, né, a definição. Olha, o poder moderador é um poder que se sobrepõe aos demais. É muito interessante a gente pensar sobre isso, porque, de acordo com como foi pensada a teoria dos 3 poderes, né, cujas ideias iniciais desenvolvidas por Montesquieu, a ideia é que um poder limite o outro. Então, nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. E a função de cada um desses poderes é o quê? Limitar, servir aí de equilíbrio para os outros. Mas, na Constituição brasileira, a gente tinha um 4º poder, que era o poder moderador. E esse poder moderador, ele se colocava, como a nossa definição aqui, acima dos demais poderes. E quem, então, estava com o poder moderador? Você já sabe que é o nosso governante aí, Dom Pedro I. Então, olha como fica a estrutura de poder. A gente tem no topo o poder moderador, que é o poder assumido por Dom Pedro I, e depois a gente tem a divisão dos 3 poderes, que é o poder legislativo, que compõe Senado e Câmara dos Deputados. Nós temos o poder executivo, que além do governante, também Dom Pedro I, a gente tem os presidentes das províncias, e o poder judiciário, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Então é interessante perceber que Dom Pedro I, o governador, ele acumula 2 poderes, o moderador e o executivo, Aí a gente tem até uma charge que vai falar um pouco a respeito disso, que aí é uma entrevista com Dom Pedro I, e aí a repórter pergunta, a Constituição é para todos, majestades? E ele responde, quase todos. Eu estou acima dela, Então isso fica muito claro o tipo de governo que vai ser exercido. Bom,
por causa dessa situação, né, de suspensão aí da Assembleia Constituinte, né, essa revogação daquele projeto constitucional, isso vai gerar um movimento revoltoso, né, no Nordeste, que ficou conhecido como a Confederação do Equador. As causas desse movimento, elas estão relacionadas à dissolução da Assembleia Constituinte, né, ao fato de uma Constituição ser imposta e um descontentamento geral daquela região. Então, há uma reação em 1824 que se assemelha àquele movimento pernambucano que aconteceu, né, lá em 1817. A gente tem nomes importantes como lideranças, né, como o Frei Caneca, Cipriano Barata. E é um movimento que ele tem aí uma crítica muito grande também à destituição do governador, né, da região, que era aí o Manuel Paz de Andrade, e isso faz com que as pessoas ficam muito descontentes. Então, a gente tinha como tema desse movimento religião, independência, união e liberdade. Essa confederação, ela formou uma junta governativa, né? Defendia a república, defendia o federalismo, defendia aí a formação de uma nova Assembleia Constituinte, inclusive tinha aí, né, a questão da abolição presente. Então, eles defendiam a abolição do tráfico, né, de negros, no caso aí para o Porto de Recife. Foi um movimento que sofreu com uma forte reação por parte do governo. Então, a gente tem aí, né, a suspensão de direitos e liberdades individuais, nesse período, a declaração de estado de sítio, né, que aí você tem aí uma maior autonomia para o governante, a suspensão de alguns direitos e a criação de tribunais e presídios, né, para aí o julgamento e, daqueles participantes. É o que chama a atenção, né, que a gente vai ter aí o Frei Caneca, que acaba sendo, né, condenado à morte, e tem toda uma história mítica em torno da morte dele, né, que ninguém queria ser o carrasco para matar um religioso, né, então, assim, chama muita atenção como há esse envolvimento, né, de um membro religioso em uma luta social muito grande que se desenvolve na região do Nordeste. Bom, vamos ver então como é que se dá a desagregação desse primeiro reinado, né? Como que ele vai aí se fragmentar. Então, nós temos uma série de questões, como que a gente falou aí do autoritarismo do imperador, né? Que era uma questão aí muito forte. A gente tem uma guerra, que é a Guerra da Cisplatina, né? Porque o Brasil havia, né, anexado a região da Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, e se envolve em conflitos por causa daquela região, né, conflitos com a Argentina, e é necessária a intervenção da Inglaterra para pôr fim a esse conflito, e o Uruguai acaba se tornando independente, mas é um momento aí que vai também enfraquecer o poder de Dom Pedro I, e uma crise econômica financeira muito forte pela qual o governo vai passar. Além disso, gente, nós temos a questão sucessória ao trono português. Então, o pai de Dom Pedro I, Dom João, falece em Portugal e ele é herdeiro direto ao trono, né? Só que o irmão tenta usurpar o trono dele. Então, começa aí uma situação, né, de conflito entre Dom Pedro I e o irmão, que tenta usurpar o trono. E aí, esse conflito faz com que a população brasileira veja Dom Pedro como um traidor. Tipo, ele está governando o Brasil, mas está brigando pelo trono português. E é o que vai acontecer, né? Mais tarde, Dom Pedro ele acaba decidindo ir para Portugal e deixando o trono no Brasil. Além disso, né, a gente tem a influência de acontecimentos externos, né? A gente fala dessa questão da sucessão ao trono em Portugal como um dos acontecimentos, né? Mas a gente tem também o Brasil inserido num contexto muito maior, né? Em que a gente tem aí situações presentes de crítica, de contestação, né, de oposição ao governo aí de Dom Pedro I. Então, a gente tem como resultado disso, a abdicação. Dom Pedro deixa o trono, né, em nome do filho. E esse deixar o trono, antes disso acontecer, um conflito que fica conhecido como a Noite das Garrafadas, mostra, né, como que estava a oposição entre brasileiros e portugueses, né? Dom Pedro teria feito uma visita em Minas Gerais para tentar, né, unir mesmo, já que a província não estava aceitando bem, e ele foi muito mal recebido. Então, quando ele volta para o Rio de Janeiro, os portugueses fazem uma festa para receber ele. E os brasileiros não concordam, e uns começam a atacar os outros com garrafas mesmo, por isso que fica conhecido como a Noite das Garrafadas. Então fica muito claro para nós como que já estava aí em crise, né? Até a gente chegar na abdicação, em que Dom Pedro ele define, né, usando o direito que a Constituição me concede. Declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Então ele deixa o trono para o filho dele, que tinha apenas 5 anos, e é por isso, né, que a gente vai entender que o Brasil vai iniciar aí um período regencial.
Espero ter ajudado até aqui. Vou deixar uma atividade para você fazer depois, um mapa conceitual também para ser feito aí relacionado à aula de hoje. Até a próxima!